Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e vamos continuar onde nós estávamos aqui, no capítulo 2, sobre encarnação dos espíritos, no item da alma. Então agora nós vamos continuar na questão número 136, tá? Na questão número 136, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a alma é independente do princípio vital? São coisas separadas? E os espíritos respondem: o corpo não é senão um envoltório, repetímo-lo, sem cessar. Então ele está sempre afirmando, né, que o corpo é só uma cápsula para a alma, para que ela possa se locomover enquanto encarnada. E aí Kardec faz a seguinte pergunta anexa a essa questão 136. O corpo pode existir sem a alma? E a resposta dos espíritos: sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre alma e corpo. Olha a definição que os espíritos fazem aqui. Olha, está dizendo que antes do nascimento não existe uma união definitiva, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então vejam que os espíritos explicam aqui que pode sim existir a vida orgânica, tá? Mas a vida do corpo pensante, racional, ele é com a alma. Então ele diz sim, né? Só que todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ele dá o exemplo do nascimento, que existe a fase, né, que o espírito está se acoplando ao corpo carnal para a encarnação. E ele até explica aqui que a vida orgânica pode animar um corpo, pode existir um corpo orgânico vivente. E isso a gente tem prova hoje na ciência, na medicina, que muitas pessoas às vezes estão lá vivendo, né, digamos, num grau muito fino ali, a alma já está praticamente abandonando totalmente o corpo, mas ainda o corpo sobrevive de acordo com situações dos equipamentos, né, que dão suporte para ele. Então os equipamentos dão suporte ao corpo para que ele tenha vida. E ao se desligar, naturalmente a alma, como não tem mais como sustentar aquele corpo em que a vida orgânica também está indo embora, então ela deixa o corpo. Na questão seguinte, é uma questão também anexa a 136, Kardec faz a seguinte pergunta: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E os espíritos respondem: massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem, ou seja, menos um ser humano, né? Um ser humano completo, pelo menos no sentido da palavra. Questão número 137. Kardec faz a seguinte pergunta: o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Olha só, interessante. E os espíritos respondem categóricos: não podem encarnar, né? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Então ele dá faz um lembrete que um espírito ele pode aparecer em dois lugares enquanto em espírito, né? Mentalmente, sua consciência se projetar para dois lugares quando ele tem certa elevação e capacidade de inteligência para isso. Agora, um espírito encarnar em dois corpos, eles disseram que isso não acontece. Questão número 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? E a resposta dos espíritos: uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, às vezes, os espíritos respondiam de uma forma tipo: poxa, Kardec, né? Vocês têm que se entender da forma com que vocês se expressam, né? Então ele colocou dessa forma aqui, que é uma questão de palavras, né? Essa opinião daqueles que consideram a alma como um princípio da vida. A vida material, ela existe, mesmo sem ter exatamente a alma ali. Existem tantos micro-organismos, plantas e coisas do tipo, né?
E é claro, como é que a gente vai saber se aquela vida de uma inteligência tão simples também não é uma alma, em um princípio? A gente não consegue saber isso ainda. Questão número 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então vejam que olha a pergunta que ele está fazendo aqui, ó, que alguns espíritos e antes deles alguns filósofos disseram que a alma nossa era uma centelha anímica, né? Quando fala anímica, ela está dizendo mesmo alma. E que essa centelha, essa parte que saiu de algum lugar e foi emanada de um grande todo. Por que essa contradição? A resposta dos espíritos: não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Então, os espíritos estão explicando que nós não temos ainda a linguagem exata, necessária para explicar cada situação. E muitas vezes eles reclamam, né, no livro dos Espíritos, que nós não temos essas explicações completas dentro da nossa língua. E é claro, muitas coisas ainda na época de Kardec não poderiam provavelmente ser reveladas ou serem explicadas, até porque iriam de confronto com muitas coisas da nossa ciência conhecida. E aqui nós temos algumas considerações de Kardec. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida. É nessa significação exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Então vejam, as colocações de Kardec para essa comparação, a gente pode ver até nos dias de hoje como a nossa linguagem ela se movimenta, ela não é exata. Nós vemos aí em diversas questões do nosso dia a dia, onde as palavras, os termos são atualizados. Olha, tal coisa não pode se chamar assim, tal coisa agora é melhor relacionada com tal palavra, né? Então são muitas e muitas questões de linguagem, né, que nós trocamos, nos modificamos para que possa ser aparatado de uma melhor forma. Eu tenho um amigo que é cadeirante e ele também um dia conversando comigo, ele falou sobre isso. Olha, Anderson, por exemplo, as pessoas falam assim, você é portador de deficiência física. Ele disse, eu não sou portador, se eu fosse portador eu poderia largar a minha deficiência em algum lugar, né? Ele disse, eu tenho uma deficiência, pronto, ela está comigo, ela é minha, eu não consigo tirar, não consigo curar, não tem como eu largar ela em algum lugar, então eu não estou portando, né? Então vejam como a nossa linguagem, ela peca por muitas coisas e com o tempo ela vai se atualizando, se adaptando e se melhorando. Então, por isso que nós temos que sempre tentar entender as coisas de uma melhor forma. E não é fácil. O Livro dos Espíritos também tem uma linguagem em português, né, tratado de uma forma diferenciada, a tradução que ele tem. Existem edições com traduções um pouco mais simples, né, mais simplórias na linguagem, e que talvez para outro sirva melhor. Bem, meus amigos, então vamos encerrar esse estudo do Livro dos Espíritos por aqui, tá? No próximo vídeo nós vamos continuar nesse item ainda da encarnação e sobre a alma e vamos continuar na questão 140. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.